Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre HD, SSD, pendrive e sobre o tempo que essas mídias podem durar. Porque o grande problema do HD é esse, né? O HD que eu falo é ferramenta de backup, né? Ou ferramenta para armazenamento. Quanto tempo que ela vai durar? Quanto tempo você vai poder ficar com segurança com o HD na sua mão, sabendo que vai dar tudo certo, que você não vai perder as suas informações? É aquela história, tem alguns estudos, hoje eu vou mostrar algumas coisas que eu encontrei e queria levantar essa discussão com vocês, né, sobre o que fazer, né, até onde confiar nessas mídias e por quanto tempo nós podemos confiar num HD com aquela tranquilidade, né, de que vai dar tudo certo. Vamos nessa? Essa discussão é bem legal, bem interessante. Então vamos lá. Bom pessoal, aqui eu tenho até alguns exemplos que eu deixei sobre a mesa. Esse aqui é o meu HD de 4 teras que já tem 4 anos de idade. Aqui eu tenho um SSD de 2 teras e aqui um SSD de 500, tá? Que eu comprei na viagem, na última viagem que eu fiz em 2019, né? Então, o que acontece? Eu achei uma matéria muito interessante falando sobre quanto tempo vai durar as suas mídias para armazenamento. Primeira coisa, eu queria comentar com vocês. No meu caso, há muitos anos atrás, quando eu ainda baixava MP3 ou convertia toda a minha coleção de CDs para MP3, tinha aquela história, puxa, a cada 2 anos eu trocava um HD. Então, na verdade, eu tinha 2 HDs principais. Aí esse aqui, imagina que eu comprei neste ano, eu só vou trocar no próximo ano. Aí esse aqui eu comprei um ano depois desse. Então, todo ano eu estava trocando um HD para ficar seguro. E aí eu sempre ia rodando esses HDs, né? E eles iam parar geralmente com a família ou com amigos bem próximos. Dificilmente eu vendia algum HD, tá? Então, a cada 2 anos eu fazia a troca e eles iam, eu tinha uma necessidade de comprar HDs cada vez maiores. Na época eu não gravava vídeo. Hoje eu gravo vídeo, o que acontece? Eu tenho esse HD aqui, ele já está pela metade, com o ano de 2022, que mal começou, e com o ano de 2021, só isso de vídeo. Os outros vídeos anteriores eu tenho num HD de 2 teras que está lotado e que fica parado, ele só tem essas mídias e nada mais. Aqui o que eu guardo mais? Todas as minhas fotos e vídeos pessoais de família, fora as coisas do canal, todos os meus documentos da vida, né, desde quando eu trabalhava como advogado até hoje, toda a temporada que eu fiquei trabalhando no UOL, com novos negócios, está tudo aqui. E só, gente. Aqui o que eu guardo? Como o espaço é menor, eu não gravo os vídeos aqui. Eu deixo fotos e vídeos pessoais, todos os outros arquivos que eu falei, incluindo o UOL, o tempo que eu era advogado e documentos pessoais e tudo mais. Então, esse aqui é um espelho do outro nessa parte profissional. Esse aqui também é um espelho do outro na parte de fotos e vídeos pessoais. E esse aqui eu tenho outros arquivos, que são os arquivos aí do canal, dos vídeos do canal. E aí, na matéria que eu encontrei, o que diz? Que nos discos rígidos, olha que interessante, quando você tem o disco aqui rodando com a agulhinha ali, o tradicional, o que acontece? Ele é mais propenso a ter problemas com pico de energia. Aqui eu acabo não tendo, porque eu estou usando no notebook, então dificilmente eu vou ter um problema desse pico de energia. Mas também com uma queda, ou algum tipo de choque físico mesmo, uma batida a mais, pode dar algum tipo de problema. Com relação a defeito, eles mostraram uma pesquisa de uma empresa que chama Black Blaze, e ela analisou mais de 200 mil HDs. E qual a conclusão que eles chegaram, gente? Que de 200 mil, cerca de 2% dos discos falharam, tá? Nos primeiros 3 anos e meio. Então é bem pouco, mas não é desprezível, tá? Porque é aquela história, para aqueles 2%, o que perdeu, gente, pode ter sido algo irrecuperável, tá? Então, para 2%, falhou, provavelmente era um defeito de fabricação. 90% das unidades
duraram 4 anos, mas apenas 65% chegaram à marca de 6 anos. Então, claro, se você deixa, como eu, isso aqui fica parado, eu faço backup a cada 3, 4, uma semana, 4 dias, uma semana. E aí eu só deixo os vídeos salvos aqui e uma vez cada 15 dias eu renovo os arquivos que eu tenho daquela pastona que eu falei, que nada mais do que uma pasta clone do que eu tenho no Google Drive, tá? Então, eu acabo com certeza esticando um pouquinho mais, tá? Mas é um pouco preocupante saber que 10% não chega nesses 4 anos e 65% apenas chega na marca de 6 anos. Então isso levanta aí uma preocupação, né? Porque realmente existe uma preocupação com relação à durabilidade. A expectativa de vida dos discos diminui, segundo essa pesquisa, uma taxa estável de 2 a 2,5% nos primeiros 4 anos de uso. E depois essa taxa aumenta e somente 65% dos discos sobrevivem pelo 6º ano. Então, gente, tem que ficar de olho para fazer essa troca, porque senão você corre o risco de perder informação. Bom, mas e disco de estado sólido? E o SSD, como esse aqui, que é um da Kingston, que só está com essa caixinha sem vergonha, mas ele é um Kingston, né, no coração, embaixo do capô, ou esse SanDisk aqui bonitinho, que resiste aqui à pancada, dá para colocar até na mochila, pendurado. Como é que é a durabilidade desse tipo de disco? Bom, esse tipo de disco, obviamente, por não ter partes móveis, ele aguenta mais, ele tem um sistema de gravação diferente e ele acaba suportando mais tempo. Uma pesquisa do Google e da Universidade de Toronto revelou recentemente que foram substituídos 25% menos SSDs do que HDs durante o período aí de vários anos da pesquisa. Tá? E também eles observaram que 20 a 63% das unidades apresentaram pelo menos um erro incorrigível durante os primeiros 4 anos. Então, também é uma preocupação, né, gente? Mas é aquela história. A taxa de erro desse tipo de backup é menor, é assustadoramente menor. Mas ainda assim, pode acontecer de um erro irrecuperável, tá? Por isso que é bom ter 2 HDs. Ou pelo menos um HD, um backup na nuvem e um backup local para você ficar um pouco mais seguro, tá? Então, é isso, gente. Eu acho que tem que ficar muito, muito de olho nessas mídias e tem que fazer a troca de tempos em tempos para ficar seguro, tá? Um ponto interessante é o seguinte, gente, eu queria comentar com vocês. Eu tenho mania de tirar várias fotos iguais, principalmente em encontros de família. Eu costumo tirar algumas fotos parecidas no mesmo lugar das mesmas pessoas. Por que eu tenho essa mania? Bom, primeiro porque sempre tem alguém que pisca, alguém que vira o rosto, alguém que faz alguma coisa diferente, então para garantir é bom tirar pelo menos 1 ou 2 a mais. Outro ponto que vale a pena lembrar, sabe essa taxa de erro, né, que os discos costumam apresentar? Então, eu já vi em algumas fotos minhas, porque o que acontece? Você vai fazendo backup e vai progredindo, vai mudando de HD, porque de tempo em tempo você tem, ou estraga, ou você tem que trocar antes de estragar, que é o ideal e é o que eu costumo fazer. Mas, quando você tem, sei lá, 30 mil fotos, 40 mil fotos, sei lá quantas mil fotos eu tenho, fica complicado porque você não tem como ver foto por foto se deu tudo certo. Quando você vai perceber que deu errado? Quando você se deparar com uma foto corrompida. O que aconteceu comigo nos últimos anos? Eu não tive nenhuma foto ou vídeo que se corrompeu ali de uma forma que não dê nem visualização. Mas eu tenho algumas fotos que ficaram, imagina, com uma lista vermelha no meio e a parte de baixo sem cor, sabe? A parte de cima colorida, ou a parte de baixo ficou meio verde. O arquivo se corrompeu, mas não ficou inutilizável. O que acontece? Em algumas dessas ocasiões, aconteceu com fotos que eu tirei do meu pai, que já faleceu já há 15 anos. Então,
puxa, é muito ruim, é muito triste quando você vê que o arquivo de uma foto que nunca mais você vai ter a oportunidade de tirar, teve um problema. Então, por isso que eu acho que é sempre bom, né, a dica, né, você ter algumas versões diferentes dos arquivos, sejam fotos ou documentos, as coisas que são importantes para você. Mantenha várias versões, pelo menos 2 ou 3 arquivos em pastas diferentes para você ficar seguro de que aquilo você não vai perder, porque é difícil 2 trilhas com o mesmo arquivo darem problema, é muito difícil, tá? Então mantenha o que é importante para você em duplicidade na medida do possível. Claro, nessa questão de fotos e vídeos, principalmente de família, do filho recém-nascido, dessas coisas mais difíceis de você refazer, né, ou impossíveis, normalmente impossíveis, tire várias fotos na sequência e não se preocupe com espaço. É melhor você ter a foto extra, se um dia qualquer uma delas der algum problema, do que você perder uma lembrança que é importante para você. Tá? Então eu tenho esse hábito e graças a Deus essas fotos que eu tive esse tipo de problema, eu tenho outras parecidas que foram tiradas no mesmo momento, então eu acabo não perdendo, né, esse tipo de arquivo que é tão importante. E aí, gente, é aquela história, tem que começar a avaliar, fazer essa conta, né? Quanto custa 4 GB de 4 teras, não 4 GB, 4 teras de HD? Na média aí que eu tenho visto, entre 700 e 800 reais. Então tem que colocar essa conta na balança, né? Falar, puxa, eu vou ter que trocar de quantos em quantos anos e ver o que vale mais a pena. Claro que eu acho que aonde é praticamente a prova de erro, na nuvem, o primeiro ponto, desde que você não perca acesso aos seus arquivos, faça aí tem algum problema de segurança grave, mas eu nunca vi alguém perder todas as fotos porque teve um problema de segurança grave, mas obviamente é bom manter um backup em casa. E aí esse backup em casa, gente, é assim, o SSD é mais seguro, é mais durável, é mais confiável do que um HD. Mas é muito mais caro. Então tem que começar a colocar na balança, de repente, sei lá, fragmentar, comprar SSDs pequenos e distribuir os seus arquivos por eles. Tem que começar a buscar alternativas para poder ter a segurança, né, dos dados e fazer a troca desses SSDs ou HDs num tempo mais espaçado possível, para você não gastar tanto dinheiro com backup. Mas algum dinheiro tem que gastar, gente, porque todo mundo tem documento importante na vida, tem foto importante, vídeo importante, e não dá para confiar 100%, né, em você só ter ali numa nuvem. Ou se for para ter na nuvem, que tenha em 2 empresas diferentes, né? Tenha no OneDrive, tenha no Google Drive, ou tenha no iCloud, distribua os mesmos arquivos por nuvens diferentes, porque aí pelo menos você tem mais chance, né, caso tenha um problema numa nuvem, de ter o backup. É aquela história do backup. Você tem que ter um principal, mas o backup do backup, seja na nuvem ou seja físico, em casa, eu acho que eles são super importantes e precisam estar na sua mão aí para uma emergência, tá bom? Então é isso, pessoal. Gostaria de saber de vocês, o que vocês acham dessa história toda dos backups, e vamos conversar um pouquinho aí nos comentários para saber como é que vocês estão preservando aí as memórias e os arquivos no decorrer dos anos, tá bom? Então, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.